Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para você, varredor de vias públicas, coletor e motorista, que presta um grande serviço deixando as cidades sempre limpas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, evitando riscos de doenças para a população e até enchentes. A nossa conversa é sobre prevenção. E vamos começar por você, varredor de vias públicas. Para ficar mais claro o que significa prevenção, vamos dar um exemplo. Você chega ao seu local de trabalho e antes de iniciar a sua tarefa de varrição, verifica todas as condições de risco como buracos na calçada, desníveis do piso, o movimento de veículos e de pessoas ou mesmo cascas de frutas e verduras espalhadas pelo chão nas feiras livres. A sua atenção a todas essas condições de risco chama-se prevenção, pois a falta de cuidado com qualquer uma dessas situações pode causar torções, quedas, atropelamentos e outros acidentes até mais graves. Portanto, prevenção é ter conhecimento antecipado do que pode acontecer e fazer a coisa certa para evitar acidentes. Vamos ver na prática como a prevenção pode evitar acidentes e doenças do trabalho? Afinal, quem não quer voltar são e salvo para casa e para a família depois de um dia puxado de trabalho? Eu quero. E você? Então, vamos em frente. A prevenção começa com o uso correto dos EPIs fornecidos pela empresa, calçados de segurança, luvas para evitar contato com material cortante e abrasivo, boné, uniforme com faixa reflexiva, principalmente para maior segurança à noite, e capa de chuva. Outro procedimento necessário é verificar se os equipamentos de trabalho estão em ordem. Vassoura, pá de lixo de pequeno e médio porte, sacos plásticos, carrinho de varrição. E atenção! Essas são as suas ferramentas de trabalho, por isso, cuide bem delas, mantendo todas sempre limpas, em boas condições de utilização e guardadas de forma organizada, seja no seu ponto de apoio ou em outro local determinado pela empresa. Se você perceber que algum equipamento não está em perfeitas condições, como por exemplo, a rodinha ou o puxador do carrinho de varrição quebrado, cabo da vassoura ou pás com rachaduras ou outros problemas, avise imediatamente o seu supervisor, fiscal ou líder de equipe para que o material seja substituído. As más condições dos equipamentos, como por exemplo, rodinha quebrada, pode ocasionar acidentes ou esforço excessivo. A mesma recomendação vale para os EPIs, afinal, estamos falando da sua segurança. Um alerta importantíssimo e que jamais deve ser esquecido: nunca ingerir bebidas alcoólicas antes e nem durante a jornada de trabalho. Isso é proibido, pois pode causar muitos acidentes, inclusive graves e fatais. Você chegou à sua área de trabalho e então? Lembra do que falamos no comecinho da nossa conversa? Vamos relembrar. Conheça previamente os riscos do local onde você realizará a sua tarefa. Observe a movimentação de pessoas e veículos, a existência de buracos e desníveis nas calçadas. Essa verificação é importante para evitar riscos de acidentes, ou seja, prevenção. Outro cuidado necessário é o uso de protetor solar, muito importante para evitar queimaduras e problemas graves como câncer de pele por causa da intensidade dos raios solares. Bem, tudo certo até aqui? Então vamos agora aos cuidados na realização da tarefa de varrição. Mantenha o carrinho de varrição sempre sobre a calçada e nunca no meio-fio, para não atrapalhar a movimentação dos veículos e evitar acidentes. Faça a varrição posicionando-se sobre a calçada ou mais perto da guia. E atenção! Sempre se coloque no sentido contrário ao fluxo de veículos para não ser surpreendido por algum motorista distraído e ser atropelado. Ao cruzar a rua, utilize a faixa de pedestre e atravesse sempre em linha reta. Atenção redobrada na movimentação dos sacos com lixo no canteiro central. Neste momento, muito cuidado ao atravessar a rua.
Cuidado com os cães que andam soltos pelas ruas. Se você for mordido, avise imediatamente o seu supervisor, fiscal ou líder de equipe e siga as orientações dele. Lembre-se sempre, qualquer acidente no trabalho ou trajeto deve ser comunicado imediatamente ao responsável pela equipe. Não deixe para depois ou para o dia seguinte, porque nunca se sabe o que pode acontecer se não forem rapidamente tomadas as providências adequadas. Lembre-se sempre, prevenção. Os cuidados também devem estar presentes no momento de ensacar os resíduos sólidos. Respeite os limites de volume e peso nos sacos plásticos, conforme recomendações da empresa. Se a maior parte dos resíduos for folhagem ou papel, coloque no saco uma quantidade maior. Mas, se for terra, por exemplo, coloque menos, já que a terra é mais pesada e pode rasgar o saco ou ficar muito pesado se estiver cheio. E aqui vai um alerta: nunca ensaque vidros quebrados, espetos de churrasco ou qualquer material pérfuro cortante, ou seja, objetos que podem causar cortes ou perfurações. Coloque sempre os vidros quebrados ou qualquer outro material pérfuro cortante de forma visível, para o coletor não se machucar na hora da coleta. O melhor mesmo é embrulhar em jornal ou papelão quando possível. Lembre-se que os sacos serão recolhidos pelos seus colegas coletores. Com licença, por favor, tem uma pergunta. Como a gente deve retirar o saco plástico do carrinho? Ótima pergunta, é isso aí. Nada de ficar com dúvidas. Amarre-o bem e, em seguida, deitar o carrinho para retirar o saco, sempre dobrando levemente os joelhos para não causar lesões. E movimente o saco pelo nó. É preciso também ter muita precaução na operação de retirada dos resíduos das lixeiras instaladas nos postes, também conhecidas como papeleiras. Cuidado para não bater a cabeça ao levantar a tampa. Nesse momento, fique atento à presença de vidros ou outros objetos pérfuro cortantes no fundo das papeleiras. Manuseie o material com atenção redobrada e sempre com a luva de proteção. Outra medida preventiva muito importante adotada pelas empresas é a proibição do uso de relógios, alianças, anéis, pulseiras, correntes e outros objetos de adorno durante o trabalho, o que inclui também os fones de ouvido. Isso é para garantir a sua segurança, pois esses objetos podem se enroscar em alguma coisa durante a tarefa e causar desde cortes até a mutilação de membros, como dedos das mãos, pés e pescoço, além de outras lesões graves. E um fone de ouvido pode distraí-lo ou impedi-lo de ouvir as buzinas ou veículos se aproximando. Atenção redobrada na hora da varrição em feiras livres. Nunca pise sobre os resíduos para evitar escorregões em cascas de frutas ou restos de verduras. Uma queda pode ter consequências graves. Muito cuidado também para não ser atropelado por caminhões e carros, pois eles começam a circular logo que é iniciada a desmontagem das barracas. Fique bem atento para não ferir a cabeça quando os feirantes estiverem desmontando as barracas. E atenção! É proibido ajudar feirantes a desmontar barracas. Essa não é a sua função. Um lembrete importante: não se envolva em discussões e nem aceite provocações. Educação e gentileza devem ser praticadas por todos. Você percebeu que estamos sempre falando que, diante de qualquer problema ou mesmo dúvida, você deve falar com o seu supervisor, fiscal ou líder de equipe, não é mesmo? É ele que verifica se está tudo certo e também se você está fazendo uso adequado dos EPIs para garantir a sua segurança. E é ele também que orienta sobre todos os procedimentos seguros na realização das tarefas para evitar acidentes. Por isso, nunca fique com dúvidas, pergunte sempre. Já que você disse que é pra gente não ficar com nenhuma dúvida, você pode repetir os principais cuidados que devemos ter? Claro, muito bem! O importante é guardar em todas as recomendações e não ficar com nenhuma dúvida. Vamos lá! Verifique se os EPIs e equipamentos estão em ordem. Sempre varrer posicionado sobre a calçada ou mais próximo da guia e nunca na direção do fluxo de veículos.
Ao cruzar a rua, utilize a faixa de pedestre, olhe para os dois lados e atravesse sempre em linha reta. Fique atento às deformações do piso. Mantenha o carrinho de varrição sempre sobre a calçada. No ensacamento, observe os limites de volume e peso determinados pela empresa. Nunca ensaque vidros ou outros materiais pérfuro-cortantes. De preferência, embrulhe em jornal ou papelão quando possível. Na limpeza das lixeiras ou papeleiras em postes, cuidado para não bater a cabeça ao levantar a tampa. Atenção também com os vidros e objetos pérfuro-cortantes. Lembre-se sempre, é proibido o uso de anéis, correntes, pulseiras, relógios, fones de ouvido e outros adornos durante o trabalho. Terminada a tarefa de varrição, deposite os sacos em locais pré-estabelecidos pela empresa. É nesse momento que entram em cena os coletores e motoristas. São eles os responsáveis pela remoção desses detritos, que são levados para o transbordo ou aterro, deixando as cidades limpas e livres do risco de doenças. Isso tudo graças ao importante trabalho de equipe de todos vocês. Você também, coletor, deve ter muito cuidado na realização da sua tarefa para evitar acidentes, ou seja, o seu trabalho também exige prevenção. A prevenção começa com o uso dos EPIs fornecidos pela empresa, calçados de segurança, luvas, uniforme com faixa reflexiva, principalmente para maior segurança à noite, boné e capa de chuva. Lembre-se, a colaboração com os colegas e a empresa é fundamental. Se você notar que algum EPI está com problema, avise imediatamente o seu supervisor, fiscal ou líder de equipe para que o equipamento seja substituído. Se você perceber que o seu colega não está fazendo uso adequado do EPI, lembre-o do quanto esse procedimento é importante para que ele possa trabalhar com segurança e não prejudicar a equipe por causa de algum incidente. Outro cuidado necessário é o uso de protetor solar para evitar queimaduras e problemas graves como câncer de pele por causa da intensidade dos raios solares. Saída da garagem para o trabalho. Tanto na ida como na volta, motorista e coletores devem estar sentados na cabine do caminhão com o cinto de segurança afivelado. E atenção, é proibido transportar qualquer pessoa que não seja da equipe. Como o trabalho de coletor é um sobe e desce no caminhão, é preciso redobrar a atenção em cada detalhe da tarefa. Tome cuidado na hora de descer e subir do estribo do veículo para evitar tombos. Atenção com os carros ao atravessar a rua para recolher os sacos de lixo. Fique atento principalmente às motos que aparecem de repente. Olhe sempre para os dois lados da rua. Nem todos os motoristas são cuidadosos. Outra recomendação muito importante. Nas vias de mão dupla, faça a coleta de um lado e depois do outro lado para evitar riscos de acidentes. Quando o veículo estiver em marcha ré, é proibido colocar lixo no coxo e ficar no estribo do caminhão. Ajude o motorista na manobra e fique nas laterais do veículo em uma distância segura para não ser atropelado. Outra dica importante para prevenir riscos de torções, contusões, quedas e outros acidentes é prestar muita atenção aos buracos e desníveis das calçadas que, infelizmente, são muito comuns em qualquer cidade. Na coleta de feiras, muita atenção com o piso escorregadio. Tome muito cuidado com restos de frutas e verduras para não correr o risco de levar um tombo e se machucar. Outra recomendação muito importante. No momento da compactação do lixo, nunca fique atrás do caminhão. Aqui, a preocupação com o colega também é fundamental. Ao acionar o compactador sem prestar atenção, você pode esmagar o dedo do seu companheiro. Se nessa hora um coletor estiver com o pé no coxo, pode ter os dedos decepados. E mais,
Se estiver próximo demais do coxo, o perigo é ser atingido por algum objeto, principalmente no rosto. Portanto, quais são as regrinhas básicas? Prevenção e trabalho em equipe. É isso aí, elas funcionam em qualquer situação. Agora vamos falar de você, motorista. Em primeiro lugar, o uso dos EPIs, uniforme e calçado de segurança. O cuidado com você e toda a equipe exige inspeção diária do caminhão, zelando sempre pelo bom estado do veículo. Para evitar problemas de coluna, faça a regulagem correta do banco e também a regulagem dos espelhos retrovisores. E não esqueça que você deve estar sempre com o cinto de segurança afivelado. Afinal, você vai dirigir durante muitas horas seguidas. Na rua, dirija com o máximo de cuidado, respeitando as leis de trânsito e prestando muita atenção à sinalização. Não faça das ruas uma pista de corrida. Respeite os limites de velocidade, dando passagem para os veículos mais rápidos. Muito cuidado com as motos. Elas aparecem de repente. Isso tem sido causa de muitos acidentes graves do trânsito. Outro alerta: quando for preciso dar ré, certifique-se de ter a visão de todos os coletores pelo retrovisor para não atropelar ninguém. É importante lembrar: pare sempre antes da faixa de pedestres. Você também sabe que não deve usar o celular enquanto dirige, certo? Não esqueça que isso é proibido e perigoso. Tenho outra dúvida. E se der problema com o caminhão? Calma, motorista não é mecânico. Assim, a recomendação é ligar o pisca-alerta, estacionar o caminhão em local seguro, sinalizar com o triângulo de segurança e telefonar para o supervisor, fiscal ou líder de coleta, que acionará a manutenção para prestar o socorro. E um lembrete importante para você, motorista: é proibido dar carona para qualquer pessoa, mesmo que seja um colega de trabalho. Motorista, muita atenção para este aviso. Você sabe que um acidente de trânsito pode causar dano, lesão corporal e até morte. Se isso acontecer, é você quem vai responder ao processo criminal. Será julgado e pode até ser condenado. A empresa responde no máximo por danos. Portanto, fique alerta. Não faça do seu veículo uma arma contra outras pessoas e contra você mesmo. E atenção! Esta recomendação vale para toda a equipe. Nada de bebida alcoólica antes e durante o trabalho. Além de ser proibido, é também um risco para todos, inclusive para a população que pode ser vítima de uma imprudência por causa do álcool. No transbordo, essa operação também exige prevenção e trabalho em equipe. É preciso ficar atento para que coletor e servente fiquem longe da borda na hora da descarga, pois existe o risco de cair no fosso do transbordo. O motorista também tem que ficar muito atento e seguir todas as orientações do servente. Vamos às recomendações nas tarefas no aterro, que também são muito importantes e exigem alerta permanente. Vamos fazer uma lista dos cuidados que motorista e servente devem ter no aterro. Atenção na hora da descarga do lixo no aterro. Existem muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Cuidado para não ser atingido quando a tampa do caminhão compactador se fecha ao tentar soltar o lixo preso. Atenção redobrada na hora que a tampa da carreta for aberta para soltar o lixo. Como os resíduos estão sob forte pressão, existe o risco de alguém ser atingido pelo material. Fique longe. Mantenha a distância segura da carreta para evitar acidentes, já que o veículo pode tombar se a caçamba for movimentada em situação de desnível. Ao fechar a trava da carreta, cuidado para não prensar o dedo.
Então é isso. Como vimos, um time de verdade trabalha unido, cada um atento à sua tarefa e também atento ao trabalho do colega. As regrinhas não podem nunca ser esquecidas: prevenção e trabalho em equipe. Cada um mostrando as suas habilidades e companheirismo para que a equipe seja campeã em prevenção de acidentes. Com prevenção e trabalho em equipe, nosso time será sempre vencedor. Trabalhe com segurança. A vida e a saúde são os maiores bens que temos. Vamos preservá-los. E bom trabalho a todos!